Bom dia, bom dia, bom dia, sempre celebrando as 24 horas do dia. Papo Amigo, informação, reflexão, modelo podcast aqui no canal Papo Amigo no YouTube, transmitido pelo estúdio da Vox TV, uma empresa com mais de 8 anos de vida, agora comemorando a excelência, enfim, trazendo só coisa boa para você. Vox TV trazendo muita coisa para você, para mim, para nós, para todo mundo. Gente, Projeto Papo Amigo já está agora com um novo momento, uma nova fase na vida. São 8 entrevistas por semana, 8 entrevistas por semana. Então, peço para você se tornar um colaborador, um apoiador do Projeto Papo Amigo, e vou passar para você que é a chave Pix. Programa papoamigo@gmail.com, programa papoamigo@gmail.com. Seja um colaborador, seja um apoiador e seja feliz também. Ajude o Projeto Papo Amigo a seguir em frente. Com certeza, vamos para cima. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante que o Fernando Reis e a Priscila Vono trouxeram. É um assunto que, assim, como é que eu posso explicar para você? Eles quebraram a minha cabeça, passaram, moeram, trituraram. Agora, pelo que eu estou vendo, estão vindo com um assunto mais leve, mas só no nome, mais leve. Então não é sobre Platão, sobre Sócrates, não é estoico, não. Agora é uma coisa sobre, um assunto mais leve. Porque eu duvido que é mais leve. Que as pessoas perderam a capacidade de debater. É uma pergunta. As pessoas perderam a capacidade de debater? Talvez bater, tirar o D e ficou só o bater, porque hoje as pessoas estão muito ansiosas, elas estão buscando tudo para ontem. Então, em primeiro lugar, vou apresentar aqui o meu amigo, minha amiga, Fernando Reis. Boa tarde, e também Priscila Vono. Boa tarde. Boa tarde, Saulo. Há quanto tempo que a gente não se vê, né? Tudo bem, Saulo? O dia inteiro, pelo amor de Deus, é que os bastidores correram, os bastidores estão correndo, gente, pensa o quê? Ô Fernandão, esse tema, as pessoas perderam a capacidade de debater, me chama uma atenção porque eu tenho observado nas entrevistas que a gente está tocando muito nessa questão, não tenho tempo. Boa. E você mesmo já falou isso aqui no Papo Amigo, no quadro Reflexões, que desde a época de Roma, 2.000, 3.000 anos, as pessoas que já viviam em cidade grande falavam, não tenho tempo. Exato. Como é que é isso? As pessoas perderam a capacidade de debater, por quê? Quer dizer, existe uma causa ou são várias causas? Como é que é? A gente estava até falando disso, eu acho que tem várias causas, tá. Mas primeiro, eu acho que as pessoas perderam a capacidade de debater praticamente. 90% das pessoas perderam essa capacidade. O que você acha, Pri? Eu acho também. Eu acho que as pessoas estão com muita dificuldade de entrar e conseguir ser... não é meio termo que eu quero dizer, mas conseguir enxergar o outro com a própria... como uma pessoa que tem opiniões, vamos dizer assim. Né? Eu tenho minha opinião, mas o outro também tem a sua opinião, e ele tem direito de ter a opinião dele. E debater é isso. E você acha que é isso, Saulo? Foi assim, o que eu sentindo é o seguinte, quando eu era mais jovem, eu adoro cinema, adoro filme. Eu assisti um filme há muitos anos com um ator norte-americano chamado Dustin Hoffman. Ele interpretou um filme chamado O Pequeno Grande Homem. Eu não sei se essa história foi inventada ou, sei lá, se realmente tem... É um personagem que ele aparece na história norte-americana nos anos 1800 e pouco mais, um pouco menos, quando tinha lá o General Custer, tinha lá os exércitos americanos, os índios, os apaches, coisas da década de 1960, 1970, 1950, que os Estados Unidos adoravam fazer filme bang bang, faroeste. E ele fazia uma reflexão, ele ia nascer um homem com 111 anos contando a história para um repórter, que escreveu um livro, fazer uma matéria sobre ele. Então ele está totalmente maquiado, o Dustin Hoffman, você vê um velho mesmo. E aí de repente ele começa a fazer algumas reflexões dos valores nas tribos indígenas onde ele viveu, porque ele acabou se casando com uma índia e os valores que tinham lá eram diferentes. Então o que aconteceu? Ela falou um negócio lá para ele e ele falou, e aí, você fez isso? Ele falou, fiz. Falou, você é um bom homem. Eu falei, caramba, era uma outra cultura, uma outra visão. E eu percebia
que as pessoas tinham mais tempo para se dedicar ao outro. É uma sensação que eu tenho. Não é só esse filme, vários outros filmes, várias outras situações. Livros, conversas, cursos. Hoje a pessoa te dá um curso, quantas horas é o curso? 150 horas. Aí o cara, eu posso fazer as provas agora, se eu passar, se me dá o certificado? Online? Pô, então você não quer um curso, você quer um papel. Então a sensação que eu tenho é que nós fomos induzidos a agir como gado. É essa a sensação que eu tenho. A sociedade brasileira, não estou falando brasileira, o mundo, foi induzida, talvez nos últimos 50 anos, um pouco mais, um pouco menos, a agir como gado, ação-reação. Apenas reagir e não agir. Mas eu acho que o debate ele vem justamente para quebrar isso. Tá. Acho que o debate ele vem justamente para evitar de ter um conceito único, porque o debate, vamos dar alguns passos atrás. O registro histórico que se tem é que o debate surge na Grécia, né? Então vai lá, Atenas, a galera, isso a gente está falando 500, 400 antes de Cristo. A galera ia para a praça, levava um tema, tá? E começavam-se os debates. Então, a ideia do debate surge na Grécia Antiga como discussão de ideias para achar a melhor resposta. Tá? Então, qualquer um podia chegar na praça ateniana, levantar e falar, eu tenho esse problema que eu queria discutir. E aí tinha um mediador, e todo mundo que estava lá podia dar a sua opinião, fazer a sua defesa daquele tema. E vencia a melhor defesa, vencia a melhor ideia para responder aquela pergunta, seja ela qual for. Né? Então o debate ele surge aí, né? Como uma discussão de defesa de ideias, né? De você colocar uma ideia, um problema à prova. Na Idade Média, surge um refinamento da forma de debate, que é o disputation, que eles chamam, tá? Então, como que funcionava? E isso a gente falou em Tomás de Aquino. É a mesma estrutura. O Tomás de Aquino, ele usava muito bem isso, tá? Então, você trazia uma pergunta qualquer, sei lá, isso aqui é branco, isso aqui é preto? Né? Então, qual que era a estrutura do debate da Idade Média? Você trazia as pessoas que concordavam que é preto, você trazia as pessoas que concordavam que não é preto, aí você vinha com a conclusão do seu ponto de vista disso. Então, o debate passa a ser um negócio extremamente argumentativo. Você traz um problema, eu trago tudo que tem de pró relevante, eu trago tudo que tem de contra relevante, e aí eu coloco a defesa da minha tese, da minha opinião, justificando o porquê daquilo. E aí, nesse caso aqui, a gente pode dizer que ele era polarizado também? Eu acho que... Do Tomás de Aquino, né? Putz, eu acho que no final até... eu acho que era um exercício de unir as polaridades, porque o Tomás de Aquino, por exemplo, a questão 2 do livro 1 dele lá da Suma Teológica sobre filosofia contra teologia, né? Ele traz, teologia não é ciência. Por quê? Por causa disso, segundo Aristóteles, ele vem todo com o conceito aristotélico dizendo porque não é. Porém, segundo fulano de tal, acho que aí ele usa Santo Agostinho como referência, é verdade que a ciência também acontece isso e aquilo, por isso pode ser considerado. Então, eu acho que a genialidade da Idade Média no Disputation ele traz clareza tanto do ponto de argumento negativo como do ponto de argumento positivo. Até porque o princípio de debate é esse, né? Exato. Aí ele constrói, então, agora, a minha opinião, né, eu, Tomás de Aquino, no caso dele, né, eu
concordo com isso, mas não concordo com isso. Concordo com isso, mas não concordo com isso. Logo, o que eu proponho é isso. Tipo, 60% eu concordo, mas Exato. 40% não. Então você vê que é um exercício de encontrar quais são os pontos de convergência e defender uma tese sua, mas respeitando os polos. Certo. Entendeu? Porque ele na Suma Teológica, todas as perguntas ele responde dessa mesma forma, né? É um padrão de escrita do Tomás de Aquino. Ele traz quem concorda com a pergunta, quem discorda com a pergunta. E depois ele discorda. Ele dá a opinião disso e vem com a tese dele. É isso mesmo. Tá? Muito interessante. Então você vê que a Grécia Antiga e a Idade Média, o debate na Grécia Antiga e o disputation na Idade Média, ele surge para quê? Para você discutir ideias, para você discutir problemas. Será que, eu acho que em 1960, 1970, existia um programa, acho que na Rede Globo, era Concerto para a Juventude. Tá bom. Onde mostravam profissionais jovens tocando instrumentos maravilhosos. Era TV a cabo, TV aberta, preto e branco, e era um sucesso. Todo domingo de manhã, me lembro direitinho, era um sucesso. Então você via o pessoal tocando flauta, piano, flauta doce, violão, violino, chamava Concertos para a Juventude. E tinha um certo glamour aquele programa, mesmo sendo domingo de manhã, tinha um certo glamour. Muito bem, será que o debate, naquela época, ele tinha um certo glamour? Porque hoje, essa questão do debater, talvez não tenha glamour, talvez não seja encarado como fraqueza. Uma pessoa que debate, uma pessoa que é flexível, uma pessoa que quer argumentar, uma pessoa que quer negociar. Tem um filme do Churchill, esqueci o nome do ator, do Gary Oldman, ele fala assim, ele interpretando o Churchill, tanto que ele ganhou o Oscar com esse filme. Ele fala assim: você não negocia com o leão quando ele está com os dentes no teu pescoço. Então hoje, a questão do debate é que a sensação que eu tenho de alguns debates que eu vi aí, que um vai com vontade de debater e o outro é hipócrita, o outro finge que está lá para debater, mas começa a agredir o seu oponente, agredir falando, xingando mesmo, ofendendo a pessoa. Eu de verdade eu acredito que os dois vão com vontade de agredir. Ah, tá? Boa. Boa. Porque se você pegar o debate moderno, sim, ele acompanha muito o ritmo da velocidade da comunicação. Da ofensa, né? Então, se você pegar, por exemplo, tinha debates sensacionais de Maluf contra Brizola, que era... né? Mas se você for ver os debates de Maluf contra Brizola, Maluf e Covas, já perdeu a essência do debate grego antigo ou Idade Média, porque é menos ideias e mais pessoas. Então ele já, nessa época já surge, já começa um debate de ataque, né? E para mim isso está muito ligado com questão de tempo, de velocidade, porque pensa o seguinte: um debate, se você pegar as obras de Platão, os diálogos são todos debates. Tá. Eu imagino que um debate levava 4, 5 horas. Acho que sim. Porque cada um ia defender, contar, argumentar, né? Imagina. Se eu não me engano, eu cheguei a ler sobre isso e que tinha debates que duravam dias. Claro que as pessoas iam embora, e né? voltavam no outro dia para continuar o debate. Aí a hora que você começa com a comunicação, de que aquela ideia você tem que sintetizar, resumir ela ao máximo para falar em 20 minutos e hoje em 20 segundos de um TikTok, o cara vai direto aonde? Ele vai direto na defesa de slogan. Na jugular. Aí ele vai direto na jugular. Então, assim, eu vejo que o debate moderno, ele já houve uma deterioração, e o debate atual está mais ainda deteriorado. Então porque o fator tempo, intervalo de tempo é fundamental. Eu acho que tempo e capacidade de preparo. Porque intelectual, capacidade intelectual. Imagina, você fala assim,
esse celular, eu vou ter que pesquisar quem é contra, eu vou ter que pesquisar quem é a favor, e aí eu vou dar a minha opinião. Meu, isso leva um tempo de preparo. Não é no impulso. Concorda? Tá. Concordo. Certo. Aí, os debates de hoje já era um atacando o outro, né? Então já tem um nível de debate muito pior. Agora, para mim, está no pior nível de todos, porque hoje o que se discute no debate é o inimigo comum. Não é nem mais a pessoa, já passou. É nós contra eles. Hoje o que a gente tem é o seguinte, isso que o Fernando falou faz total sentido. Olha só, a gente tem um debate que é feito na rede social. Então, isso que ele falou de 20 segundos, é isso mesmo. Você tem 30 segundos para falar lá do seu... do negócio, defendendo uma situação. Tá. O outro vai ter mais 30 segundos para dar a contrapartida daquilo que o fulano falou. Porque ele se sentiu ofendido, Exato. né, com aquilo que ele falou. Então, vamos usar um exemplo básico, vai. Sei lá, machismo e feminismo, vai. Tá. Então, machismo, vamos entrar no detalhe do machismo, vai. Porque aí o feminismo é aquela pessoa que está respondendo. A pessoa vai lá e fala, não, porque o homem é isso e aquilo. Aí o cara vem e começa a falar algo sobre a mulher, porque ele se sentiu agredido, é um gatilho, né? A psicologia diria que mexeu com algo ali dentro dele, aquela fala, ele se colocou no lugar daquilo, né? Ele enxergou aquilo como uma ofensa. Uma ameaça, uma ofensa, uma coisa diretamente com o dedo agressão, no coração dele, mas não foi isso, não foi pra ele. Mas aí ele responde como sendo, ou ele ou os meus, né? Então, assim, ou eu os mano, né? Ou eu ou minha família, né? Não é isso que a mãe faz, né? A mãe pega os filhos, coloca tudo debaixo do braço, né? Então, os meus, eu cuido. E aí, só eu posso falar mal, né? Tem um povo que fala, só eu posso falar mal de quem é meu irmão, só eu posso falar, enfim. E aí ele vai lá, ataca, né? Em resposta ao primeiro ataque. E aí essa pressa faz todo sentido, né? Porque você ataca mais ainda, você tem pouco tempo para dizer tudo que você tem para falar. Então você tem que ser muito na jugular, né? Muito no pescoço. E isso vai e de uma certa forma está afastando as pessoas, estão criando debates que chegam às vezes até às vias de fato, como o pessoal fala, agride fisicamente um outro e sai totalmente do tema que foi ali colocado. Porque a gente sai do debate de ideias para o debate de pessoas. Então, assim, enquanto eu estou agredindo uma ideia, a ideia é uma ideia, ponto. Quando eu estou agredindo uma pessoa, ela vai se defender. Então, essas brigas que a gente tem, principalmente em época de eleição, né, de grupo de WhatsApp de família, de A contra B, que é uma maravilha isso, porque as pessoas realmente perderam a capacidade de discutir ideia e ficam atacando pessoas. Né? Ô Saulo, ô Pri, olha, se você for no escritório, tá? Todo mundo jura que eu sou bolsonarista. Tá. Em casa, minha mãe, meu cunhado fala que eu sou comunista. Entendi. Que são opostos, né? São opostos. Eu falo assim, gente, o que eu falo nos dois lugares são iguais. Entendeu? Talvez em um lugar eu tenha estendido um pouco mais a discussão de um lado ou de outro, mas eu sou apaixonado em discutir ideias. Eu não estou nem aí quem está certo ou está errado, porque os dois são dois idiotas igual, na minha opinião. Para você ter uma ideia, eu sou totalmente a favor da liberação daquilo que o pessoal chama de drogas. Sabe? Se você quer tomar 1 litro de criolina, toma. Problema seu. Só não venha bodear em cima de mim. Então é assim, eu acho que eu sou totalmente a favor do aborto. Sou totalmente a favor. E sou conservador patriota. Isso não significa que eu sou de direita ou de esquerda. E as pessoas falam, Saulo, mas por que você é a favor dessas coisas? Eu sou a favor dessas coisas porque é uma coisa da pessoa.
Ah, mas não pode, porque fulano diz, o livro tal diz, o livro não sei o que diz, é pecado, não sei o que. Eu falei, cara, você está se metendo na vida do outro, deixa o outro viver a vida dele. É que aí entra a questão dos 60%, 40%, entende? Olha que loucura. Porque assim, às vezes você pode ser muito conservador e gostar de muitas coisas do liberal. Sim. E tudo bem. E tudo bem. Eu acho que é importante isso. Porque você sabe que também tem observado que pessoas, grupos de pessoas, não estou falando só do Brasil não, estou falando do mundo, abraçaram certas causas para trazer essa minoria, essas causas específicas para o seu time. Então, sei lá, você tem lá uma aldeia num país onde tem, sei lá, milhões de pessoas passando fome. Você vai lá e dá comida para 10 mil pessoas. A pessoa, esse cara é um deus, então eu vou fazer tudo que ele mandar. E aí você tem 10 mil pessoas fazendo o que você quiser. Então, para mim, essa coisa de... Eu acho que foi a lei do pertencimento lá da constelação familiar. Eu vi um documentário falando sobre isso, dessa manipulação sistemática de pessoas, porque, olha, eu pego um grupinho aqui, um grupinho ali, e falo assim, olha, eu te entendo, eu vou cuidar de você, você vem aqui e faz o que eu pedi. Então, acho que parou de se fazer um debate, mas para fazer o quê? Manipulação de massa. É a sensação que eu tenho, mas posso estar errado. Então, mas é que assim, o debate ele é a ferramenta para trazer pensamento crítico. O debate, teoricamente, é a ferramenta para isso. E hoje o que a gente vê, porque assim, ó, pensa o seguinte, Roosevelt, ele tinha uma frase que eu não sei nem se é dele, que ele dizia o seguinte: grandes mentes discutem ideias, mentes medianas discutem acontecimentos, mentes inferiores ou reduzidas discutem pessoas, né? Então coloca essa... Já deu esse exemplo, acho que no outro discute coloca essa ordem: ideia, acontecimento, pessoas. Nossa. Hoje a discussão ela está no nível de pessoa. É verdade isso. Ela está no nível mais baixo. É verdade. Porque a ideia, não tem como se ofender, é só a sua ideia, tá tudo certo. Agora, quando você diz assim, eu sou contra isso, contra aquilo, a agressão é na pessoa, não é na ideia. Entendeu? Então, se você pensar que o debate deveria ser a discussão das ideias e não das pessoas, porque a discussão das pessoas é quase julgamento. Aí eu acho que falta um pouco de flexibilidade, então, nesse caso, né? Porque quando a gente é flexível, a gente tenta se colocar no lugar do outro, a gente tenta enxergar aquilo que a pessoa está falando para ver se a gente pode aproveitar alguma coisa daquilo que a pessoa está falando. Eu acredito numa coisa, o outro está falando sobre outra coisa inversa. O que eu preciso fazer? Eu preciso observar o que ele está falando para ver se algo daquilo... E isso é pensamento crítico, né? É pensamento se aquilo serve para mim. Você falou a palavra que eu queria. O debate é uma ferramenta para o pensamento crítico. É isso. Eu vi Entendeu? um documentário, gente, eu não assisti esse documentário inteiro, acho que foi no YouTube, sobre o autor do Senhor dos Anéis conversando sobre o autor de Nárnia. Eles tinham conversas. E realmente chegava nesse nível, debatendo ideias. Isso é debate. Não era uma agressão. Não é você porque tem um muito torce legal. para o Santos e outro torce para o Corinthians que a gente vai se matar. Até porque se torcer pro Corinthians está sempre certo. Então tá, então tudo bem. Então, Aí é nível pessoal, não é de ideia, não. já Acabou. Pessoal. Já acabou o debate. Não, mas aqui. ó que doido. Eu já contei pra Pri isso. Eu tava voltando de Sorocaba com uma pessoa que trabalhava comigo, ele tava dirigindo, né? Eu sou centro-direita, tá? Eu sempre sou centro. E assim, para quem fala de esquerda ou direita, se o governo é de direita, eu sou centro-esquerda. Se o governo é de esquerda, eu sou centro-direita. Entendi. Porque na minha visão o governo tá aí para te ferrar, não é para te ajudar. Infelizmente, Tá? Então o meu papel se há governo, sou contra. Sou contra. Tá? Porque o povo ele tem que fiscalizar o governo e não o contrário. Isso entendeu? eu concordo. Então você tem que cobrar. Tá.
Tá, então você ser levemente oposto ajuda você a ter senso crítico de cobrança, mas é outro tema. No filme tema. V de Vingança, ele fala isso. Fala sobre isso aí é outro tema. No filme V de Vingança, ele fala assim, é o governo que precisa ter medo do povo, exato, não é o povo medo do governo. Porque todo poder tem que emanar do povo, não só no papel, mas na base. Aí, eu estava voltando de Sorocaba, né, e eu sou mais para centro-direita. E eu falei, e a pessoa que estava dirigindo, direita radical, né? Eu falei, cara, e aí a gente começou a discutir meritocracia, né? E eu falei, cara, para mim, meritocracia funciona, eu defendo, mas um dos argumentos mais sensacionais que eu ouvi contra a meritocracia foi do Boulos, tá? O cara abriu uns olhos, como você ouve esse cara? Eu falei, justamente porque eu não sou do eixo dele, eu tenho que ouvir, claro. Porque ou eu vou ter certeza que eu estou errado e aprendi algo, ou eu vou ter certeza que eu estou certo. Então você ouviu o contraditório. Exatamente. E ter pensamento crítico de falar, faz sentido, você pode querer usar não, é outra coisa. Mas você ter o pensamento crítico, o debate serve para isso. Sim. Entendeu? Porque você traz a ideia central, traz a opinião de A, traz a opinião de B e começa a construir a sua opinião e você olha, não é que o A não é todo errado, tem isso certo? Não é que o B não é todo errado, tem isso certo? Né? Esse é o papel do debate, encontrar soluções para problemas que ainda não têm solução. Interessante. Se já tivesse solução... Você já tinha lado A, lado B definido, né? Sim, quando você leva um tema para debate, é porque aquela ideia, o que se tem daquela ideia, não é suficiente para resolver um problema. Por isso que você precisa discutir, debater. Será que o debate hoje ele está afetado porque as pessoas estão estudando menos? Eu acho que estão se qualificando menos? Eu acho que as pessoas estão ouvindo menos. Ouvindo menos. Ouvindo menos eu concordo. Mas acho que aprendendo, estudando, acho que não. Porque a internet está aí para... A pessoa, claro, vai estar vendo aquilo que normalmente ele está lá olhando... Essa é sua. Que ele está olhando no celular. Então, ou está falando ali entre eles, né? Porque aí o Google pega, ou sei lá, que sistema operacional ali, o sistema do celular pega, e aí ele traz ali a informação do que você está acostumado a falar e tal. Então, assim, claro que vai vir mais dessa informação, mas as pessoas têm muita informação à disposição, né? Então, é isso que é interessante. Mesmo que você faça um debate com seus amigos na escola, você está lá na escola e está fazendo um debate com seus amigos na escola... conversando, cada um com a sua opinião, vai aparecer um monte de coisa no celular, tanto de uma coisa quanto de outra. Então, as pessoas não têm informação. E olha que interessante, né? Porque, assim, o que a Pri trouxe, o Saulo, cara, a gente tem mais informação no celular do que a biblioteca inteira de Alexandria. É verdade. Então, hoje tem informação. Tá? Tem. Agora, para mim, o ponto principal as pessoas cada vez mais, elas ouvem para responder e não ouvem para entender. Olha! E isso acho que é um ponto... Isso é uma coisa... É uma diferença. Muito louca. Por exemplo, eu estou deixando meu cabelo crescer. Então tá vindo aqui atrás, estou amarrando e tal. Pessoas chegam para mim, mas Saulo, por que você está deixando o cabelo crescer assim, amarrando atrás? Eu falo assim, é uma longa história. É um desejo meu, é uma longa história. Pô, mas tá ridículo, tá feio, você poderia fazer um corte melhor. Falei, mas é uma coisa que eu tô gostando, eu tô me sentindo bem, é uma sensação minha, é uma realização minha, que me deixa agradável, eu me sinto bem fazendo isso. E aí chegamos na sexta-feira agora passada, onde eu entrevistei a Regiane Oliveira, da Clínica Bem Me Quer, lá na Rádio ABC. Nós fizemos uma entrevista sobre a coragem de ser imperfeito. E isso é um livro. E por ironia do destino, hoje eu encontrei esse livro na minha biblioteca lá em casa. Falei, nossa, esse livro a gente tinha aqui, eu não sabia. Então olha que interessante. Às vezes o ato de debater talvez esteja muito mais ligado, essa irritação, ser radical, ser fechado para o debate, talvez até por um pouco de orgulho próprio.
Eu me lembro de um filme chamado Nunca Deixe de Esquecer, Nunca Deixe de Lembrar, filme alemão, 3 horas de duração, lindo pra caramba. E tem uma cena, essa história acontece na Segunda Guerra Mundial. E tem uma cena que tem um médico alemão que faz parte do partido lá, e ele faz parte de um grupo que eu não vou falar o nome aqui com medo da plataforma derrubar. Então eles usavam umas fardas pretas com 2 S's do lado, assim e tal. E ele tinha o poder para decidir a vida e a morte dos seus pacientes. E ele conversando com uma moça que estava sendo julgada como louca, e ele não ouvia ela. E ela pedindo ajuda, ele não ouvia ela. Então ele era um homem extremamente intelectual, culto, médico, né? Chefe ali de um setor da medicina lá. E o cara realmente ocupava um cargo altíssimo. E realmente ele tinha um capital intelectual elevado, mas ele não queria ouvir. Ele, não, tudo bem, você é doente mesmo, tchau, vai embora. E vai saber o que fizeram com ela, né? Aí tem que assistir o filme. Mas é assim, então talvez seja isso, né? A pessoa se fechar, não quero te ouvir. Não quero saber o que você tem para falar. Você passa, né, gente? Olha só. Mas da onde é isso? Mas da onde vem isso? Eu tô vendo um negócio ali. Tá. A pessoa começou a falar uma coisa que eu não gostei. Entendeu? Eu passo. Ui, desculpa. Gostei, passei. Você já corta. É interessante. Eu falo, as grandes escolas de debate, sim, você tinha que debater coisas às vezes que você não concordava. Ah. O tema é esse, a Priscila vai defender que é azul, o Fernando vai defender que é rosa. Aí a pessoa fala, não, mas eu acho que é vermelho. Não, mas você vai defender que é rosa, porque é uma técnica. É uma técnica. Tá? E para mim, tem uma história que eu gosto muito quando eu vou falar quando eu vou pensar em debate, tá? Porque debate é discutir ideias e não pessoas. Boa, né? Boa. Que é a história... Isso eu acho tão importante, gente. E é super difícil, né? Que é a história de 2 rabinos. Eu já te contei essa, não? Não, acho que não. Tem a história de 2 rabinos que começam a conversar e vão até tarde da noite conversando, perguntando se Deus existe. Tá? 2 rabinos discutindo, eu acho que existe, eu acho que não existe, eu acho que por isso existe. E eles chegam ao final da noite na conclusão de que Deus não existe. Tá. Então os 2 rabinos falam, chegamos à conclusão que Deus não existe. Tá? Loucura, hein? No dia seguinte, eles vão tomar café, e aí o rabino vai direto no refeitório e não encontra o outro. Aí começa a procurar, ele vai até o pátio, encontra o rabino fazendo as orações matinais. Né? Aí ele espera, tá, vamos tomar café. Ele fala, por que você estava fazendo as orações matinais se ontem a gente chegou à conclusão de que Deus não existe? Olha que louco. Aí o rabino que estava fazendo as orações matinais responde assim, e o que Deus tem a ver com isso? Pronto. Isso é discutir ideias, não pessoas, entendeu? Boa, nossa, que porque lindo. Chegaram à conclusão de que não existe, mas é a minha ideia. Não significa que é fato, que é realidade, é só uma ideia. Tem um filme do Denzel Washington que só de lembrar me deixa emocionado. Que eu acho que foi na década de 60, 50, sei lá. É um grupo de alunos de uma escola para negros nos Estados Unidos. E eles venceram lá uns concursos de debate. E o Denzel Washington, professor, viu seus alunos sim debatendo com alunos brancos, se eu não me engano, em Harvard. Exato. E no final do debate, as 2 torcidas aplaudindo os campeões, que eram os meninos da escola de negros. Por quê? Sabe, eu falei, pô, que legal. Os próprios debatedores falaram assim, parabéns, olha, parabéns. Os outros aqui, né, porque os meninos ganharam o troféu, eles, parabéns. Eu fiquei assim emocionado quando eu vi isso. Falei, caramba. Porque você está debatendo ideias. Né? E quando você só tem como surgir uma ideia quando ela vem de um debate. Sim. Todos os avanços da humanidade veio através disso. É impressionante. Que aprendizado, né? Isso traz aprendizado. Total. Né? Sim. Você sabe que ontem eu estava achando engraçado, por exemplo, o Dia dos Pais é um negócio muito forte, né? E me mandaram umas mensagens e na hora que eu vi as fotos, você fica muito emocionado, né? Porque a gente está fazendo a gravação hoje, segunda-feira,
Hoje é dia 10, né? Dia 10. Exatamente. E dia 14, sexta-feira, vai pro ar às 14h30 no canal Papo Amigo. Então, só para você saber, né? Então a gente está se colocando aqui. E eu me lembro que eu vi algumas fotos e eu lembrei do meu filho quando ele era pequenininho. E aquelas fotos me deixaram muito emocionado, porque sabe quando os amigos começam a te mandar foto, feliz dia do pai, e eu olhava assim e falei assim, nossa, que coisa louca, porque aí você vê toda uma história passando na sua cabeça, que é uma reflexão, que tocou um ponto emocional. Aí eu te pergunto, o debate, ele também toca a emoção do debatedor, ele toca as questões emocionais do debatedor, porque questionar Deus e chegar à conclusão que Deus não existe, os dois debatedores, no outro dia o cara ir rezar e falar, mas o que Deus tem a ver com isso? É um profundo amor àquele personagem chamado Deus. Estou errado ou não? Não. Tá certo. E também assim... Eu estou debatendo a sua existência, mas eu te amo. Mas também acho que o debate tem muito a ver de ambiente. Porque assim, alguns ambientes pregam muito certo e errado. Então, quando você vai debater, você tem muita defesa de lado, né? No judaísmo, o que se prega é a discussão. Tanto que se fala onde tem dois rabinos, existe três opiniões. Onde tem dois rabinos? Se tem três opiniões, né? Tem até uma piadinha que eu não sei, acho que foi foi um rabino que eu vi contando, que ele fala assim, que o cara se perdeu numa ilha, né, e ficou abandonado por muito tempo. Um rabino se perdeu numa ilha, e aí ele construiu 2 sinagogas, né? Aí, anos depois, ele é resgatado nessa ilha. Eu sei o que né? que ele fez. Ele é resgatado. Fala, rabino, viemos te resgatar e tal, mas por que você construiu 2? Ele falou, para eu escolher de qual sinagoga eu vou falar mal. Ai, caramba. Isso aí é um debate, eu não concordar. Eu achei que ele ia debater numa e depois ia lá debater outra, né? O poder de você falar, eu não concordo com isso, eu concordo com isso. Né, o debate ele só traz isso de maneira estruturada. Mas o debate interior também é importante, quando você fica lá, mas isso aqui não faço, isso aqui não faço. Isso é debate também, as pessoas, elas chegam todo dia chega uma pessoa falando exatamente isso, né? Que eu falo que eu brinco que é o anjinho mau e o anjinho bom. Né? As pessoas têm esse tipo. Isso a gente na psicologia a gente chama de dicotomia, né? Dicotomia. Mas enfim, eu queria até responder essa parte da emoção. Porque aquilo que eu estava falando, né? Ela mexe com gatilhos da pessoa. Então, por exemplo, se uma pessoa tá lá falando de algo que tem a ver com a sua profissão, por exemplo. É um exemplo, tá? É que tem vários exemplos, um deles é esse. Está falando algo da sua profissão. O que você pensa? Está falando que eu sou incompetente. Ah, tá. Né? Tá mexendo com a minha profissão, tá falando que eu sou incompetente, tá bom. Aí, isso mexe com algo interno da pessoa, principalmente se ela viveu uma situação onde ela era invalidada na infância, por exemplo. Boa. É só um exemplo, tá? Mas tem vários tipos de exemplos, de causas, tá? Mas essa é uma delas que eu tô passando. E aí, isso vai mexer com ela. E aí, isso gera nela uma raiva, uma agressividade, ou uma tristeza. Ela vai chorar de raiva, sabe? Mas ela vai com certeza agredir. E ela vai fazer uma resposta, né? Vamos dizer que essa pessoa é uma pessoa que viveu com pessoas invalidadas e que achava injusto aquilo. Loucura, hein? Ou porque viveu uma injustiça, ou viveu alguma coisa que se sentia injusto. Aí ela vai lá e também vai defender. Entendi. Então, assim, qualquer debate vai mexer com a emoção. Pode ver o que acontece em debates políticos. Eu não queria entrar nessa história, mas vai lá nas assembleias lá, né? Que tá tendo uma discussão sobre uma coisa ou outra. Se as pessoas não estão quase se pegando lá quando não se pega. Sim. Né? Então, assim, não é para ter a briga, mas às vezes fica aflorado. Se você acredita muito numa coisa, aquilo pode se tornar parte dela.
Entendi. E é por isso que as pessoas discutem pessoas e não ideias, que é o que o Fernando está falando. Quando, na verdade, a gente deveria pensar em discutir a ideia. Né? E assim, quando a pessoa ataca, tem formas de você sair dessa situação. Desse ataque, né? Então, você precisa colocar de uma forma que aquilo não vai gerar uma nova discussão. Né? Principalmente quando você traz duas situações. Né? Será que eu estou lá sendo criticada pela minha profissão. Mas se eu fizer isso daqui e contar com a ajuda de uma equipe, por exemplo, multidisciplinar, é uma forma de eu sair daquele ataque. Ah, tá. Né? No caso aí, eu sou psicóloga, né, gente? Mas assim, no caso daqui que a gente está falando do profissional, por exemplo, tem formas de você sair, você não pode sair respondendo. Quando você sai respondendo, você está mostrando um lado que acaba sendo desequilibrado. Imagina eu, psicóloga, respondendo lá agressivamente as pessoas. Eles vão falar, eu que nunca vou passar por essa psicóloga doida falando esse monte de coisa. Entende? Então, assim, a gente precisa inclusive de uma preservação, né? Mas isso mexe intimamente. É isso a gente está falando aqui da profissão. Mas pode ser questão religiosa, por exemplo, igrejas, né? Pode ser uma questão de homem e mulher. Pode ser machismo e feminismo. Pode ser uma questão de times de futebol. Olha. Pode ser a política. Você sabe que eu tenho visto alguns documentários na internet, digamos assim, desmascarando algumas pseudo-verdades. A gente, na muralha da China, sempre você ouviu dizer que a muralha da China você pode ver do espaço, pode ver da Lua, e parece que isso é uma mentira. Aí falaram que a parte do corpo que mais perde calor é a cabeça. Então agora o pessoal está falando que isso é uma mentira. Aí tem lá outras pessoas que vão falando uma série de coisas. Que o gavião chega aos 40 anos, voa na montanha mais alta e fica lá e tira toda a pena e bate com os bicos na pedra para nascer tudo novo. E parece que isso também é mentira. Então, às vezes, para você ter dois debatedores, que nem agora, Odisseia, né? O filme Odisseia, parece que colocaram uma personagem lá, uma atriz negra, por 5 minutos no filme. E segundo alguns historiadores, a personagem era branca, ou então, provavelmente, com uma maior probabilidade de ser branco. Aí criaram uma polêmica em cima disso. Aí fica a pergunta, para você fazer um debate, você não teria que ter um embasamento científico profundo sobre aquele assunto que você vai debater? Olha, realmente eu conheço esse assunto a fundo para eu poder debater? Não seria isso? Quanto mais você tem informação, melhor o seu debate. Porque você fundamenta aquilo, fundamenta a sua resposta, né? O que você fala, o seu debate, aquela informação que você está passando. Quanto mais preciso, mais fácil de você convencer, vamos dizer assim, o outro daquilo que você está falando, né? Então, isso é uma forma de você sair da agressividade. Quando você responde com embasamento, você sai da agressividade, você entra na verdade, né? Mas uma coisa que eu estava discutindo com o Fernando no bastidor o que é a verdade? O que é a verdade? Né? O Fernando trouxe a provocação, mas peraí, o que é verdade? Né? Porque verdade para um não necessariamente é verdade para o outro. E eu disse, nossa, é isso mesmo, né? E a verdade hoje nem sempre é a verdade amanhã. E nem é de um, nem é do outro. E aí, a verdade aqui, desse lado do país é uma, a verdade lá do outro lado do mundo é outra. Então, assim, é aquela situação que você trouxe do rapaz que caiu lá na aldeia indígena, né? Sim. E os costumes eram totalmente diferentes. Nossa, total. Né? É uma coisa então, assim impressionante. Aquilo que seria profano, seria nojento, seria de baixo nível, seria imoral, lá no filme, nossa, você foi um bom homem fazer isto. Entendeu? Parabéns. Eu penso o seguinte, a esposa dele falando isso, uma coisa assim. Esse lance da verdade, né? Aí até pra gente poder ir pro finalzinho, tem até um tema que a gente pode falar sobre
o que é verdade ou não, fake news, O porque que é verdade ou não. eu acho que é sensacional isso. Qual é a verdade do tempo, Edi? Qual que é a verdade do tempo nosso agora? Quantos anos a gente tem? Agora tem 13 minutos. 3 minutos, né? 13? 13? Vixe, Ah, tem tempo nós pra temos caramba. 13 Ixi, minutos? é uma eternidade ainda. Mas não vai te atrapalhar não, Edi? Pode seguir, só. Pode? Não, beleza. Então tá, não. Ele que é o dono da Vox, então eu sei. tudo bem, Então, né? a gente estava falando sobre verdade, né? Cara, pensa o seguinte, Tá. se você pegar lá antigamente, a verdade que existia era que quando caía um raio é porque o Deus do raio estava bravo Bravo. e soltou o raio. Isso mesmo. Então a galera ia lá, fazia templo, rezava, sacrifício É. pro Deus do raio. Sim. Hoje sabe que é um fenômeno meteorológico, Isso. né? Você pegar tribos indígenas que não conhecem talvez a explicação meteorológica, a falta de chuva ou a chuva é a questão do Deus da chuva, tanto que se faz a dança da chuva, né? Isso me traz a reflexão assim, cara, o que é verdade? Porque o que nós temos hoje com verdade são todas verdades provisórias. Qual é a garantia do que você levanta a bandeira e fala, isso é uma verdade que eu acredito? Qual é a garantia que você tem que ela vai ser verdade daqui 1.000, 2.000, 3.000 anos? Você me lembrou uma memória emocional. Entendeu? Aqui. Eu tive Claro. um professor há muitos anos, o professor Tarso de Física, chegou na sala assim e falou assim, você sabe definir o que é consciência? E olhou para mim e fez essa pergunta. Perguntou para a classe inteira, você sabe o que é definir consciência? Um dia antes, por ironia do destino, me deram um brinquedinho, que era no meu tempo, gente, isso daí eu estou falando há 40 anos ou mais, era um chaveirinho transparente, de plástico transparente, parecia de epóxi, né? E no meio tinha um desenho, que era umas manchas. E se você ficasse olhando muito bem aquelas manchas, de repente, de um piscar de olhos assim, você começava a ver a imagem de Jesus ali. Era um negócio bonitinho, era uma foto. Até hoje a gente tem por aí essas fotos aí. Quando ele me fez essa pergunta, ele falou assim, eu tinha visto um dia antes essa foto. E eu fiquei ali olhando. O pessoal, não, tem uma foto de Jesus aqui. Eu falei, mas não tem Jesus aqui. E eu fiquei olhando, né? De repente eu olhei e falei, cara, tem mesmo. Então, para mim, eu falei assim, para mim, consciência é quando você desperta alguma coisa que você consegue enxergar que está na tua cara e você não enxergava antes. Ele me olhou, porque ele né, tipo assim, o que esse cara falou? Era moleque, né? Então, porque eu tinha visto esse desenho um dia antes. Então, pô, tudo bem, eu posso até estar errado, né? Porque até hoje o pessoal tenta definir o que é consciência, mas naquele momento eu acho que eu ganhei uns 5 minutos de reflexão dele. Entendeu? Será que esse cara tá certo? Porque um dia antes eu passei por essa experiência, entendeu? A gente chama isso de gestalt, né? Gestalt. Porque na verdade você tá vendo uma coisa. Sabe aqueles. Eureka! Sabe aquelas figuras que as pessoas mostram que de um lado você vê e parece uma coisa, e quando você vira parece outra? Sim, já vi falar. Então, é mais ou menos isso também. Quer dizer, você estava enxergando ali só a figura externa e aí de repente se destacou. E aí isso gera, aí sim, o insight, que é a eureka, né? O momento eureka da pessoa. Nossa, a pessoa, tá na minha cara. Apareceu, mas esse negócio do que o Fernando falou da verdade também, que você também falou da cabeça. Tem gente que acredita que a cabeça quente era ali. Mas assim, tem algumas coisas que. Eu vou falar para você uma coisa assim, que eu ouvi de uma pessoa que é economista, e eu achei aquilo muito legal. E eu vou tentar lembrar aqui, tá, gente? Eu não vou falar que vai ser específico do jeitinho que ele falou, mas olha só. Ele diz o seguinte, você acredita que a Terra é redonda hoje, porque houve aí um estudo científico, um embasamento teórico, científico, que trouxe essa informação de que a Terra é redonda. Mas antes todos acreditavam que a Terra era plana.
Tá? Tem uma galera que ainda acredita. Tem uma galera que ainda acredita. Mas, enfim, o que a gente tem hoje de embasamento em 2026, tá, gente? Por enquanto, científico, é que a Terra é redonda, tá? Mas antes, acreditava-se que a Terra é plana, tá? Aí as pessoas que nasceram dali por diante, onde foi descoberta a Terra é redonda, essa nova geração, nasceu no mundo onde a Terra era redonda. Então era muito mais fácil acreditar que a Terra era redonda. As pessoas que vieram antes, elas tiveram mais dificuldades de acreditar. Hoje a gente está indo de novo aí para um momento de a Terra é redonda ou a Terra é plana, né? Mas o embasamento teórico que a gente tem ainda, o científico, é de que a Terra é redonda. Se um dia forem de novo estudar e descobrir que a Terra é plana mesmo, que não é, que era teoria da conspiração mesmo, etc, etc, tiver um embasamento científico disso, aí a gente pode voltar a acreditar. Então, aí que tá a questão da verdade, né? A gente fala assim, não, mas... Porque o Fernando falou assim pra mim, mas Pri, o que é verdade? Aí eu falei assim, não, Fernando, mas tem verdade, né? Olha só, a Terra é redonda, né? Eu não falei isso pra você, mas eu pensei. A gente tá falando de outra coisa. A Terra é redonda. Ah, tá bom, mas a Terra é redonda, enfim, né? E aí, o que a gente faz com essa Terra redonda? E se hoje é redonda, mas amanhã a gente descobre que não é? Sabe que vocês estão me trazendo aqui a ideia de fazer um exercício de um debate sobre o que é a verdade. Porque você falou que a gente debate ideias. O que é a verdade? Um quadrado é um quadrado, mas define um quadrado. Um quadrado é uma figura geométrica que tem 4 lados iguais. O quadrado equilátero, né, que tem o quadrado retângulo, né, que tem 2 lados maiores, 2 lados menores e 4 ângulos internos, cada um com 90 graus. Muito bem. Tá, mas é só isso? Então aí você pode também falar assim, mas é só isso que define um quadrado? Sabe que a gente entra aí de novo? Na Matrix. Olha. Lembra da Matrix? Do filme lá do Neo, lá do Keanu Reeves? A gente entra, você que gosta de filme? Sim. A gente entra na questão da Matrix. Até então, a gente vivia num planeta, de repente, sim, a gente descobrir que a gente vive mesmo numa Matrix. Dentro de um aí, supercomputador, assim, né? Por que hoje o debate está tão raso? Porque falta uma consciência, que aí o Tomás de Aquino explicava. Poucas pessoas acreditam em algo baseado por conhecimento. Então poucas pessoas podem discutir ideias. Tá? A maior parte acredita pela fé. Tá? E aí não é fé religiosa, deixa eu dar um exemplo. Você acredita que vacina funciona ou não? Eu acredito que vacina funciona, sim. Me explica por que vacina funciona. Porque eu fui educado desde criança pelos professores, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos médicos que eu Vamos supor que tivesse todo mundo mentindo. Você está acreditando que vacina funciona por uma questão de fé. Em quem te ensinou. Tá, que nem assinar um contrato com o advogado do lado. Que é o que o Aquino falava. Quando você chega para alguém e fala assim, me explica isso, poucas pessoas têm condição de explicar o que é de fato, se não for por outros estudos. Então, assim, a vacina funciona porque eu acredito que vacina funciona. Que a OMS tem um estudo assim, assado, tá, mas explica isso. Não, eu não sei. Então, você está acreditando em cima de uma explicação que você ouviu. Aí, cara, isso é tão frágil, e todos nós somos frágeis nisso. Isso é tão frágil porque a sua defesa de uma ideia é por uma questão de fé, de crença. Perigoso, isso é o que não é perigoso, isso é o que a gente vive. Nossa, mãe. Tá? Não é só perigoso, é o que a gente vive hoje. Porque imagina você, essa questão da vacina, você tem o conhecimento? Não. Eu não tenho também, eu acredito. E aí você defende que ela funciona com base no quê?
Então, eu lá estudei o rapaz, lá, mas enfim, eu só estudei a vida dele, eu só estudei como que ele fez, mas eu nunca fui lá e pesquisei, fiz o estudo científico para detectar que realmente a vacina funciona. É como se assinasse um contrato confiando cegamente no advogado. Total. Eu não entendo leis, mas o meu advogado entende, então eu vou confiar nele, eu tenho fé nele, então eu vou assinar seguindo a orientação do meu advogado. Por que a gente acredita que o remédio funciona? Porque a gente tomou o remédio funcionou. E porque o médico que tem autoridade falou. Então, mas ainda é fé. É porque fé. Eu não sei o que... E se for placebo? Exato. E aí, isso é uma fé racional? Cara, eu acho que eu não sei se tem fé racional. Fé é você acreditar no que você não consegue explicar com base em conhecimento. Eu acho que o que ele está querendo de fé, ele está falando de fé racional no sentido literal, não da fé... Não, mas porque eu me lembro que uma definição, uma vez eu vi, acho que uma entrevista do Paulo Coelho, perguntaram para ele assim, qual que é a definição de fé para você? Ele falou assim, é o ato de acreditar sem provas. Então só o acreditar sem provas é fé. O que ele está falando de racionalizada é você estudar e querer entender aquilo, fazer o debate, vamos dizer assim. É porque isso que ele tá querendo eu dizer. tô falando fé racional porque eu estou acreditando no advogado. Eu tenho fé no advogado. Eu não tenho fé em Jesus ou Cristo. Eu tenho fé no advogado que sabe mais do que eu, então eu posso assinar o contrato. E aí o cristão, o crente, o judeu, tem a fé em Deus que sabe mais do que ele. É a mesma fé. A fé significa acreditar. Tá. Você eu construo uma estrada de ferro aqui. Eu estou construindo uma estrada de ferro aqui porque eu sei que daqui 5 anos vai passar um trem. Então eu tenho você acredita eu acredito que vai ter. O Rodrigo Silva, ele traz uma reflexão, né, dessa questão de fé que eu acho sensacional. Tá? E de um tempo para cá eu tenho concordado muito com ele. Fé religiosa. Tá? Quanto mais eu estudo, menos fé eu tenho. Nossa. Por quê? Quanto mais eu estudo, mais eu tenho certeza de algumas coisas. Você agir com base em certeza não é fé. Olha que loucura, hein? Entendeu? Ainda assim racionaliza, né? Você está racionalizando, mas não é fé. Quantos minutos a gente tem, o Edi? Pode acreditar. Agora é 3? 3 minutos. Então, vamos acreditar, né, no Edi, né? Vamos ter fé no Edi. Então, gente, é assim. Por favor, Fernando, deixa o seu nome, sobrenome, telefone. Priscila, por favor. Bem, bora lá. Eu sou Fernando. Adoro fazer esses debates de ideia, tá? Não significa que eu acredite em todas elas, mas eu sou apaixonado em discutir ideias, porque no final do dia o que eu faço é desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de gestão, expansão de negócio, e não tem como fazer desenvolvimento de liderança sem desenvolver pensamento crítico. Tá? Senão você acaba tendo um monte de líder seguindo a filosofia do imbecil coletivo que a gente já falou aqui de Olavo de Carvalho, que é sensacional. Loucura. Tá? Para quem quiser me seguir, é só seguir lá Fer Moraes Reis, tá? Fer Moraes Reis. Eu sou mais atuante no LinkedIn, mas no Instagram também. Bora lá que todo dia tem algum conteúdo novo falando de gestão, liderança, expansão de negócios e sempre trazendo um pouco dessas reflexões doidas que a gente acaba fazendo aqui, que eu adoro. Gente, vocês têm que ver como é legal conversar com o Fernando e com o Saulo, gente. Vocês não têm noção. Eu fico viajando, gente. Porque aí começa a vir umas perguntas assim, né? Bom, então, por favor, Priscila, deixa o seu celular, por favor. Então, eu sou a Priscila Vono, sou psicóloga clínica e organizacional, tenho atuado com clínica e a NR1, que é saúde, a organizacional é sempre na saúde mental dos colaboradores, tá? E o meu Instagram é @PriscilaVonoPsicóloga. @PriscilaVonoPsicóloga. Calma, né? Número do WhatsApp é 11 99712 7721. Repetindo. Por favor, pode repetir. 11 99712 7721. E o meu LinkedIn é @Priscila_Vono. Exato.
tá? Gente, acabou. Então a gente volta sempre, né? Papo Amigo agora de segunda a sexta aqui na Vox TV pro canal Papo Amigo e também à noite na Rádio ABC FM 81.9 aqui em Santo André. Então estamos no Brasil e no mundo. Segunda-feira, quem quiser ver eu e o Fernando, segunda-feira à noite na rádio. É só Rádio ABC, Rádio ABC, 81.9, aqui em Santo André, na região do Grande ABC. Pode ver também pelo YouTube também, pelo próprio YouTube canal e o YouTube da também. Rádio ABC, que é Rádio ABC FM. É isso pro aí, Brasil, pro mundo gente. inteiro. muito bom. Um beijo no coração, Beijo. fica com Deus, até o próximo Papo Amigo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. A gente pode fazer.